Oi pessoal, tudo bom? Vamos hoje pensar um pouco fora da caixa. Eu vou deixar aqui para vocês aqui uns mapas do que poderíamos entender como Al-Andalus. Poderão ser para algumas pessoas incertos ou incorretos, mas que na verdade queremos aqui deixar claro o que seria o espaço territorial que podemos entender como Al-Andalus. E toda aquela história que começa no século VIII, a partir do domínio do Califado Omíada. Umas pessoas vão dizer que foi uma invasão, outras pessoas que foi uma ajuda mal entendida e que depois resultou numa própria invasão. Por certo, Al-Andalus não está na África, ele está na Europa e foi um espaço territorial desta Península Ibérica. Inicialmente era um emirado integrado à província norte-africana do Califado Omíada. Era uma extensão deste Califado Omíada que começa justamente com a chegada dessas forças que vieram do norte da África. E eram pessoas de várias regiões deste Império Omíada. Poderiam ser do norte da África ou poderiam ser mais da própria capital, realmente, de onde surgiu o Império Omíada. Há várias teorias sobre o nome Al-Andalus. Uma das teorias é que aquela região, conhecida também como Bética, que era dos romanos, e nesta teoria, aquela região que foi dominada pelos vândalos, supostamente teria sido chamada de Vandalícia e depois Andalúcia ou Al-Andalucia, enfim. O problema todo é que não há provas documentais para afirmar que essa tese seria válida. Tem uma outra teoria, a tese visigoda, e um desse território era justamente a Bética, dos romanos. E quando eles vão ocupando esses espaços, pode ser que eles tenham também renomeado essas regiões. Daí que a antiga Bética foi chamada de Sortis Gótica. Al-Andalus seria uma espécie de arabização do nome que era dado aos visigodos àquela região da Bética. Na língua goda, a região era conhecida como Landa Lautus. Daí que na arabização, Landa Lautus, Andalus. Ainda tem uma outra teoria da tese atlântica, que Al-Andalus ou Andalus seria uma derivação arabizada da própria Atlântida. Enfim, o que queremos dar atenção aqui é esse espaço territorial do Al-Andalus, e que vai se transformando de uma forma maior até uma forma bem menor, que pode ser um espaço territorial amplo, ou que pode estar fragmentado em vários reinos, passando pelo próprio Califado Omíada, como falamos, aquela extensão de todo o Império Omíada, e depois por uma forma mais independente, já que o Império Omíada cai para o domínio abássida, e seria então ali o último refúgio dos Omíadas. Então, somente aquele pedaço ali da Ibéria, que era dominado por eles, é chamado de Emirado de Córdoba, que era uma continuação desses Omíadas, somente naquele território. Emirado de Córdoba, o Califado de Córdoba. Há um período de fragmentação em reinos de taifas. Depois, a chegada de um novo poder, que é o período dos Almorávidas. Novamente, um outro período de fragmentação em taifas, ou seja, vários reinos independentes que estavam dentro deste Al-Andalus. Temos depois o período do Califado Almohada e um terceiro período de fragmentações em reinos de taifas, até a fase final deste encolhimento do território, que vai ficar mais restrito ao reino Nasserida de Granada. Pode ser que haja, com certeza, questionamentos desta ocupação ao norte. Os mapas não são tão certos. E aí teremos pessoas que vão contestar que não, os árabes não chegaram tanto ao norte. Porque está errado aqui, não deveria ser reino de Astúrias, porque não deveria ser reino de Leão, etc, etc. Mas eu não estou aqui preocupado com as denominações ao norte. Aqui o nosso foco de atenção é o Al-Andalus. E se vocês acham que os mapas dos reinos ao norte estão escritos de forma errada, parem de reclamar e comecem a confeccionar os seus próprios mapas. Por certo, quando há a abolição, o fim do Califado de Córdoba em 1031, este grande reino ele se subdivide em várias regiões independentes, que para os cristãos seriam chamados simplesmente de reinos. E o termo que é utilizado pelos árabes seria taifa, do árabe al-taifa, que poderia significar partido ou bandeira. Estes reinos de taifas eram unidades políticas que partilhavam uma afinidade de origem étnica.
Muitos deles, inclusive, não tiveram uma existência duradoura. Mas também sabemos que foram 3 períodos distintos onde tivemos essas taifas, como a taifa de Badajoz, a taifa de Toledo, a taifa de Silves, Mértola, Algarve, Huelva, Sevilha, Málaga, Granada, Córdoba, Saragoça, Múrcia, alguns nomes mais conhecidos e outros não. Talvez algumas tivessem uma extensão territorial maior, um poder maior, uma economia melhor, umas poderiam ter uma zona de conflito com o norte cristão, outras não. Havia a variação deste romance moçárabe entre os cristãos. Os administradores poderiam ser de origem árabe ou berbere, mas todas essas taifas estavam dentro do Al-Andalus. O que eu quero refletir com vocês é que nesse momento de divisões dentro desse espaço do Al-Andalus, Badajoz, Toledo, Saragoça, Málaga, Granada, Múrcia, enfim, todos esses reinos árabes estavam dentro do Al-Andalus e provavelmente tiveram seus governantes em suas respectivas capitais. É bem provável também que o modo de viver, o estilo de vida das pessoas que viviam na taifa de Badajoz poderia ser bem diferente das pessoas que viviam na taifa de Saragoça. O problema todo, e com toda razão, é que a gente acaba olhando sempre para o mundo cristão. Essa reconstrução mítica de uma suposta reconquista. E sendo assim, não estudamos, não entendemos muito o que passou nesses reinos árabes. Nesse período de fragmentação em vários reinos, Badajoz era um reino do Al-Andalus, tal qual Saragoça era também um reino do Al-Andalus. Mas Badajoz nunca foi Saragoça, e Saragoça nunca foi Badajoz, a não ser nos momentos em que havia a unificação territorial sobre um único rei. Hoje há uma região da Espanha com o nome Andaluzia, o nome derivado do Al-Andalus. Mas não podemos ser desonestos neste contexto atual, dizendo que Badajoz ou Saragoça já foram parte da atual Andaluzia. Não podemos dizer que a taifa de Algarve ou a taifa de Valência foram parte da atual Andaluzia. Sejamos mais honestos e isentos com as informações e menos anacrônicos com a historiografia. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.